Hora de falar sobre o meia, em Portugal, que vai render dinheiro ao Palmeiras. A verdade é que o Verdão está fazendo enorme quantidade de receita com a famosa poupança do João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Bora explicar essa história. O Braga de Portugal está comprando o Gabriel Silva do Santa Clara por 5 milhões de euros, informação divulgada na imprensa portuguesa. Verdão é dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, vai ter direito a 2,5 milhões de euros, que equivalem a mais ou menos 16 milhões de reais. Acontece que esse não é o único caso de ex-jogador do Palmeiras a render dinheiro nessa janela de transferências. O Wesley está de mudança para o exterior, 31 milhões de reais para o Palmeiras. O Kevin acaba de trocar o Shakhtar Donetsk pelo Fulham, mais 30 milhões de reais para o Verdão. Gabriel Vareta, zagueiro que talvez o torcedor alviverde nem se lembre, rendeu 20 milhões de reais. O mesmo vale para Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi vendido ao Olympiacos e vai assegurar 8 milhões de reais. Já Cauê Moraes, comprado nos últimos dias pelo Cruzeiro junto ao Atlético Paranaense, assegura mais 4 milhões e 300 mil. Isso sem falar em jogadores que estavam no Palmeiras e foram negociados. O Thales para o Almeria, 38 milhões de reais, e o Vanderlan, negociado também recentemente por mais 28 milhões de reais. Você soma todo esse dinheiro e entende por que o Palmeiras tem capacidade e potencial para gastar 700 e... Hora de falar sobre o Palmeiras. Andreas Pereira está a caminho do Brasil. Ele postou uma foto na manhã dessa segunda-feira dentro de um avião particular ao lado da esposa, dos 2 filhos e dos pais, rumo a São Paulo. O desembarque está previsto para a noite. Vale a lembrança de que ele já passou por exames médicos e já assinou o contrato virtual. Tudo isso foi feito de forma antecipada para que o Palmeiras pudesse registrá-lo no BID, Boletim Informativo Diário, com a lembrança de que a janela de inscrições se encerra nesta terça-feira. Não haverá problemas nem surpresas em relação a isso. E o Andreas Pereira desembarca em São Paulo para se apresentar ao time nessa terça-feira, e ele vai ter praticamente 2 semanas para se ambientar e começar a conhecer os companheiros, até porque o próximo jogo do Palmeiras, por conta da data FIFA, acontece apenas no dia 13 de setembro. Então há um intervalo legal para que ele possa se ambientar e se adaptar. O próximo jogo contra o Internacional, mas o foco todo hoje do Palmeiras é em colocar o Andreas Pereira o mais adaptado e o mais entrosado possível com os novos companheiros para os jogos de Libertadores da América, fase de quartas de final contra o River Plate. Vale a lembrança de que o Andreas vai custar 10 milhões de euros, valor fixo e pago. Hora de falar sobre Marcos Leonardo, o atacante brasileiro do Al Hilal, vai jogar no São Paulo, pode ir parar no Flamengo ou ainda tem chance de virar reforço alviverde. Todas essas possibilidades têm sido debatidas e especuladas nas redes sociais. Antes de gravar esse vídeo, na madrugada de domingo para segunda, conversei com o presidente Júlio Casares, que admitiu as tratativas avançadas, mas afirmou que ainda restam algumas questões burocráticas para que o tricolor possa confirmar de forma oficial a chegada de Marcos Leonardo por empréstimo até dezembro. O São Paulo já tem o sim do atacante, que é torcedor fanático do São Paulo. Inclusive vazaram algumas fotos dele quando criança, na porta do estádio, dentro do estádio, ao lado da família, enfim, sempre vestindo a camisa do São Paulo. E o Marcos Leonardo teve um papel importante na escolha pelo tricolor. Agora o São Paulo ajusta detalhes finais com o Al Hilal para esse empréstimo que precisaria acontecer sem compensação financeira e com a ajuda da parte do time saudita, com a ajuda do time saudita em relação à parte dos vencimentos. O Marcos Leonardo ganha 2 milhões e 700 mil reais mensais, pedida fora da realidade do São Paulo. Sobre o Palmeiras, o Verdão nunca cogitou a possibilidade de contratação do Marcos Leonardo, pelo menos não nessa janela de inscrições, por entender que Vitor Roque e Flaco Lopes atendem bem a demanda. Sobre o Flamengo, o Marcos Leonardo de fato é um alvo, ou era um alvo do Flamengo. Existia inclusive uma lista lá atrás que foi flagrada pela Globo numa matéria feita com um dos olheiros do Flamengo, em que o nome do Marcos Leonardo aparece. Recentemente houve uma consulta, mas não dá para dizer que a coisa avançou. Inclusive o José Boto, que é o executivo de futebol do Flamengo, chegou a dar uma entrevista depois do empate 1-1 contra o Grêmio, afirmando, abre aspas, hora de falar sobre o Palmeiras. Todo dia surge uma informação nova sobre mais dinheiro para o Verdão. A última vem da Inglaterra. O Fulham oficializou a compra de Kevin, atacante de 22 anos de idade, revelado no Palmeiras e que pertencia ao Shakhtar Donetsk, que você deve estar se perguntando onde é que o Palmeiras entra nessa história. Pois bem, operação de 40 milhões de euros ou 252 milhões de reais.
O Shakhtar ainda manteve 25% de uma venda futura. Aí o Palmeiras vem agora, o Verdão tinha 10% do valor do negócio e mais 2% pelo mecanismo de solidariedade, ou seja, o Palmeiras fica com 12% dessa operação total de 252 milhões de reais. Dá para dizer, sendo assim, que o Palmeiras vai embolsar nos próximos dias 30 milhões e 200 mil reais com o Kevin, que havia deixado o Palmeiras tendo jogado muito pouco, só 11 partidas e 1 gol pelo time principal. Fase espetacular do Kevin com a camisa do Shakhtar, 5 jogos, 5 gols e 2 assistências na atual temporada, também havia sido procurado por outros clubes do futebol europeu como o Bolonha. Diante de mais essa grana, o Palmeiras cada vez mais tranquilo do ponto de vista financeiro, também por isso foram investidos 703 milhões de reais. Hora de falar sobre o melhor negócio do mundo nos últimos tempos pro Palmeiras. Andréas Pereira foi confirmado como reforço alviverde. Nessa sexta-feira houve um anúncio com direito à foto e as primeiras palavras do Andrés. Antes de citar essas palavras, deixa eu só trazer bastidores e cifras desse acordo que é muito bom. Jogador de 29 anos de idade que quase foi comprado pelo Palmeiras em janeiro por 20 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus, vai custar agora 10 milhões de euros fixos e ponto final. Não vai haver pagamento de bônus e o Palmeiras ainda vai ter a oportunidade de fazer essa quitação dos 63 milhões de reais em longos 4 anos. O Fulham aceitou o parcelamento e essas condições menores em relação a janeiro, porque percebeu que se não vendesse o Andréas Pereira agora, perderia o jogador de graça a partir de 1º de janeiro. O André já poderia assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Era algo como ou pega essa oferta ou você perde o jogador sem receber qualquer centavo. Ao menos o Fulham recupera dos 10 milhões de euros investidos quando comprou o atleta do Manchester United. Para o Palmeiras, excelente negócio. Alguém que chega para ser titular do Verdão, seja como um substituto do Richard Rios, seja até um pouquinho mais à frente como um meia articulador, o cara que vai armar o jogo vindo de trás. Atleta cujo contrato no Palmeiras só vai se encerrar em dezembro de 2028. Já dá para dizer que o Andréas Pereira terá o maior salário do elenco palmeirense, vai ganhar pouco acima dos 2 milhões de reais por mês. O único que tinha esse status de salário astronômico era o Dudu, que já foi embora, e depois o Vitor Roque, contratado do Barcelona. Registrar uma palavra do Andréas Pereira, ele disse, abre aspas, agora estou fechado com o maior campeão do Brasil. Esse é o slogan que o Palmeiras tem e usa com bastante frequência. Só para arrematar, 12ª contratação alviverde em 2025, já são 703 milhões de reais gastos em contratações. A tendência é que até terça. Hora de falar sobre o Palmeiras, que segue arrecadando dinheiro de onde nem sequer imagina. O novo responsável por milhões em conta é Gustavo Mancha, atleta formado na base do Palmeiras. Ele havia sido negociado com o Fortaleza, que acaba de vendê-lo para o Olympiacos da Grécia. O Gustavo Mancha embarca nesta sexta-feira rumo à Grécia para assinar contrato e passar por exames médicos. Operação de 28 milhões e 300 mil reais por 85% dos direitos econômicos. O Lion vai manter 15% do valor de uma venda futura e o Palmeiras embolsa 30% do valor fechado do acordo. O Palmeiras, quando negociou o Gustavo Mancha, manteve esse percentual e agora fica com 8 milhões e 400 mil reais. Pode não parecer tanto dinheiro, mas para um clube que não para de vender, dá para dizer que é mais uma grana entrando. Só para lembrar que com mais essa negociação, o Palmeiras alcança a incrível marca de 843 milhões de reais com transferências de atletas somente em 2025. Estevão, Vitor Reis, Richard Rios, Rony, Thales, Vanderlan, Fabinho, Gabriel Vareta e Zé Rafael haviam sido os negócios anteriores. Vou fazer um vídeo nesse final de semana para te explicar direitinho como é que funcionou. Para falar sobre o Palmeiras com data para o capítulo final da novela Andréas Pereira. Ele deve acontecer nessa sexta-feira com a assinatura definitiva do contrato. Nos últimos 2 dias, o Andréas Pereira passou por uma bateria de exames na Inglaterra. Enquanto isso, ele cuidava da sua mudança de Londres para São Paulo. O Palmeiras também revisou todos os detalhes do contrato e mandou o documento assinado para o clube inglês, o Fulham, que ele tem seus direitos econômicos e aceitou a venda do Andréas Pereira por 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, pacote total de 76 milhões de reais. Importante contar que com as questões burocráticas resolvidas e os exames médicos feitos, pode ser que ainda nessa sexta-feira o Palmeiras anuncie de forma oficial a contratação do atleta antes mesmo de o Andréas Pereira embarcar
para o Brasil. A expectativa é de que ele chegue por aqui durante o fim de semana. Por que não houve tanta pressa do Palmeiras em relação ao anúncio oficial desse atleta? Primeiro, porque não haveria tempo para ele jogar o clássico contra o Corinthians nesse final de semana. E depois, porque teremos uma data FIFA, que vai fazer com que o Palmeiras fique sem jogar por pelo menos 10 dias. Então, não houve a necessidade de acelerar o passo e de trazer o Andréas Pereira de forma urgente. Até por se tratar de uma mudança de continente, ele está há bastante tempo jogando no futebol europeu. O Palmeiras deu esses dias para que o Andréas Pereira resolvesse todas as suas pendências e chegasse no Brasil no fim de semana. Técnico Marco Silva do Fulham chegou a falar sobre o futuro de Andréas Pereira. Ele disse, abre aspas, não tenho notícias sobre ele. É um jogador... Hora de falar sobre Andréas Pereira para te explicar por que o meio-campista ainda não foi anunciado como reforço do Palmeiras, levando em consideração que Verdão e Fulham já haviam chegado a um acordo desde terça-feira. Não há problema algum. O Andréas Pereira pediu mais alguns dias ao Palmeiras para cuidar da sua mudança definitiva de Londres para São Paulo. Ele está há bastante tempo por lá e está tocando uma mudança bastante significativa. O Palmeiras entendeu, até porque não poderia utilizá-lo no clássico de domingo contra o Corinthians. A apresentação vai acontecer a qualquer momento e a estreia do Andréas Pereira vai ser preparada para que ele esteja à disposição para os confrontos contra o River Plate na Libertadores da América depois da data FIFA. É possível que enquanto você esteja assistindo a esse vídeo, o Andréas Pereira já tenha até desembarcado em São Paulo. A previsão é de que ele chegue nessa quinta-feira, ainda sem horário confirmado. O Andréas não foi relacionado para o jogo do Fulham, como já não havia acontecido no final de semana. Ele já passou, inclusive, por exames médicos para se tornar reforço do Palmeiras, operação de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais fixos, a mais 2 milhões de euros em bônus. Negócio, do ponto de vista financeiro, espetacular. O Palmeiras quase contratou o Andréas Pereira em janeiro, pagando muito mais. A oferta era de 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Isso significa que o Palmeiras está comprando o mesmo jogador 6 meses depois pela metade do preço. Andréas Pereira, que pode fazer a função de um Richard Rios ou até jogar um pouco mais avançado como um camisa 10. Só para completar um bastidor, o Andréas Pereira aceitou jogar no Palmeiras porque está convencido de que se fizesse... Hora de falar sobre o Palmeiras, que pode ganhar dinheiro com o Fulham. Aí você deve estar pensando, o Nicola ficou louco de vez. O Palmeiras acaba de comprar o Andréas Pereira do Fulham e é o Palmeiras quem vai receber dinheiro do clube inglês? Calma. Com a saída do Andréas Pereira, o Fulham pretende utilizar essa vaga com a contratação de um ex-palmeirense. Trata-se de Kevin, jogador de destaque do Shakhtar Donetsk. Negócio que pode girar na casa dos 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 10% no valor de qualquer negociação do Kevin, ou seja, se o acordo for fechado entre os clubes, o Palmeiras fica com 10 milhões de euros ou 25 milhões de reais. E essa parte apenas pelo direito econômico. O Palmeiras ainda ficaria com um percentual do mecanismo de solidariedade por ter formado o jogador. Só para completar, é importante registrar que o Andréas Pereira foi comprado por 10 milhões de euros. Se o Palmeiras tiver 4 milhões de euros vindos por conta do Kevin, isso significa que o Verdão gastaria apenas 6